Olá galera, estamos aqui, a família Evangelho no Lar, graças a Deus aqui reunidos mais uma vez. Hoje foi o nosso dia do Evangelho do Lar, acabamos agora a nossa reunião no Evangelho e a gente resolveu bater um papo com vocês sobre a nossa discussão de hoje. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos lembrar para você da importância de você reunir a sua família e fazer a leitura do Evangelho, seja ela qual for a sua religião. Nós somos espíritas. Silvana, meio católica, meio espírita. Meio católica, meio espírita. Meio espírita. Daqui a pouco a gente vai falar até sobre isso também. Mas você pode ter a sua religião que você quiser. Jesus não falou qual era a religião dele, ele não falou sobre a religião. Ele falou sobre o amor ao próximo, sobre amar até mesmo os seus adversários, seus inimigos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Mas essa reunião é salutar para a família. Esse momento é um momento sagrado. É um momento que a gente tem para a gente discutir não somente a compreensão do Evangelho de Jesus, mas também os nossos problemas de família, não é isso? Com certeza. Então acompanhe a gente, continue ligado com a gente. O que é que tem que fazer, Bico? Se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar para todos que vocês querem indicar o nosso canal, né, que fala sobre o Evangelho. É aqueles que você quer indicar essa maravilha, esse aprendizado maravilhoso, esse processo lindo de evolução. Olha, nós escolhemos essa forma de ajudar as famílias. Alguns amigos nossos sempre nos pediram, vários amigos nossos, que nós fôssemos às casas dessas pessoas para ajudá-los a fazer o Evangelho do Lar. Como é que se dá o processo do Evangelho do Lar. E nós fomos. Depois, com a pandemia, a gente não pôde fazer mais, né? A gente teve que se isolar e não pode estar aglomerando, então a gente resolveu não fazer mais. E aí a gente começou com a ideia de tentar fazer virtualmente, ajudar as pessoas virtualmente. E aí surgiu a ideia do canal, Família Evangelho no Lar, para que as pessoas possam conosco interagir e ir praticando mesmo, tornando isso um hábito. É muito difícil, nós já falamos sobre isso no vídeo passado, você conseguir reunir toda a família. Alguns vão querer, outros não vão querer. Mesmo que seja sozinho, faça. Escolha um dia na semana, qualquer dia, o dia que você estiver melhor, que você saiba que não será interrompido, que você pode se comprometer com aqueles 15, 20, 30 minutos. Qual o dia da semana? Para a gente é terça-feira, às 19h30. Então, de terça-feira, às 19h30, às 20 horas, às vezes um pouquinho mais avança. Às vezes está tão interessante a conversa da gente que a gente vai expandindo. A gente tem que até interromper, olha, vamos parar, vamos fazer uma oração para finalizar, depois a gente até continua conversando. Isso. Mas escolha esse tempinho, esses 15 minutos, e comece. Pegue o seu Evangelho. Você que é católico, você que é evangélico, você que é candomblessista, como eu disse, pega lá o seu livro sagrado. Esse é um momento de interagirmos com Jesus. Claro que essa comunicação com Jesus é durante todo o dia, durante todo o tempo. Mas esse momento é o momento de reunir a sua família para falar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que somente pregou a paz e o amor entre as pessoas. Foi quem mudou, transformou completamente a compreensão da humanidade do que é Deus. Tirou aquela história de quem é Deus e nos entregou o que é Deus. Essa energia maravilhosa, cósmica, criadora, eternamente criadora de tudo que existe, e nós fazemos parte desse tudo. Então Jesus traz para a gente essa nova versão, que era a grande novidade, mas era a versão verdadeira de que nós somos. Claro que naquela época as pessoas não compreendiam muito bem. Era a época da ignorância, e nós sabemos que era muito difícil as pessoas entenderem tudo o que ele quis dizer, mas está muito claro nos seus ensinamentos. E a cada vez que nós avançamos tecnologicamente, que a gente avança na ciência, a gente vai compreendendo o que Jesus disse com muito mais clareza. Só vamos dar uma lida no como foi o nosso Evangelho de hoje, para a gente falar com as pessoas. Vamos lá? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina
não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas na maior parte das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí nasceram numerosas seitas, desde o início, todas pretendendo estar na posse da verdade exclusiva, não tendo bastado 18 séculos para pô-las de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Tem uma coisa interessante. Quer falar de alguma coisa a respeito disso? Não, vamos debatendo aqui, falando. Vamos lá. Tem uma coisa interessante que Jesus disse: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Algumas pessoas interpretavam na época: Jesus não pode ter dito isso. Como é que ele não veio falar da paz, ele veio falar da divisão? Veio para criar briga, discórdia, tumulto, né? Mas na verdade ele veio dizer claramente às pessoas que essas coisas aconteceriam. E quantas guerras aconteceram? Uma delas, as cruzadas. Quantas guerras aconteceram? Quantas pessoas foram assassinadas em nome de Deus? A religião, ela matou muito mais do que muitas guerras. Nós sabemos disso, a história nos conta isso. Aquele período era o período da ignorância. Mas esses somos nós. Nós somos ainda os mesmos. E Jesus sabia que esses ensinamentos que ele trouxe, a palavra dele, como os religiosos chamam, traria divisões até no seio familiar. Iria confundir a interpretação das pessoas. Que nós estaríamos, muitas vezes, de lados opostos. Mas que o mais importante é que amássemos uns aos outros. Ele chegou a falar para a gente amar o seu inimigo, o nosso inimigo. É difícil, né? Como é difícil a gente amar o próximo, imagine amar o inimigo. Mas é esse chamamento de coletividade, de que a gente só evolui junto, de que a gente só conseguirá caminhar a humanidade se estivermos verdadeiramente de mãos dadas. A gente está atravessando um momento difícil, como dissemos no vídeo passado, e todo mundo sabe que essa pandemia. A gente está agora com o anúncio do governo do estado aqui da Bahia, de que nós teremos toque de recolher das 7 da noite, ou perdão, das 22 horas até as 5 da manhã. Das 22 horas às 5 da manhã. É uma medida dura, duríssima. Dói nas pessoas? Claro que dói. Direito de vir e tal. Mas ela é necessária? É. Mas por que ela é necessária? Pela nossa ignorância. Essa medida abrupta, vamos dizer assim, violenta, ela só é necessária por conta da nossa própria ignorância. Porque a gente não consegue sair dos paredões. Porque a gente não consegue usar a máscara na rua. Pode observar também nas ruas. Se você perguntar a qualquer criança, ou o mais ignorante deste planeta, o que é que tem que se fazer para combater o coronavírus, ele vai dizer a você: usar a máscara, lavar as mãos, o álcool gel. Todo mundo já sabe. E não se manter em aglomeração. Mas a maioria não está fazendo. Sabe, mas não faz. Aí, meu amigo, é a lei de causa e efeito. É isso que Jesus traz para a gente. Que nós teremos a colheita daquilo que plantarmos. E Jesus sabe que estas mensagens iriam dividir as pessoas. Que nem todos compreenderiam esse exercício de amar o outro, de necessário de estar com o outro.
Nós dependemos de todas as pessoas e de tudo que existe. De tudo que existe. Se o planeta parar de girar, acabou a humanidade. Se nós pararmos de respirar, nós morremos. Então, é óbvio que nada acontece sem que esteja determinado para que assim seja. Aí você vai dizer, então quer dizer que essa doença está aí, que esse vírus está aí, porque Deus mandou que esse vírus estivesse aí? Não é assim. Ele é um vírus comum como qualquer outro que existe e que chegou até nós, como muitos outros chegarão, e vários já chegaram no passado, mas pela nossa ignorância, nós não estamos conseguindo combatê-los. Ele é mais inteligente do que nós. Porque a gente não tem respeito pelo coletivo. Porque a gente não consegue entender que o meu direito termina quando começa o seu. Que eu tenho que usar a máscara para lhe proteger. Não é somente para me proteger, não. Isso é uma prova de amor também. Mas nós somos capazes de compreender esse ensinamento de Jesus? E se você não faz isso dentro de sua casa, minha amiga, meu amigo, se você não consegue trazer este ensinamento para dentro da sua casa, se você não consegue conversar com sua família de forma clara, discutimos os nossos erros e os nossos acertos no dia do Evangelho do Lar. Não é um dia de discussão, não. A discussão que eu me refiro é a discussão salutar, da gente compreender um ao outro, fazer a escuta, que é muito importante, a escuta respeitosa e amável do outro. A gente jamais conseguirá avançar. Se você quer mudar o mundo, comece mudando a você. Eu, que quero mudar o mundo, estou trabalhando para me mudar. Não é isso? Cada um tem a sua forma de colaboração, porque vivemos num coletivo. A gente pegou nessa tecla também no último vídeo, comentamos bastante sobre essa questão do coletivo, porque é extremamente importante. Ainda mais vivendo em um momento como esse. Não é um contágio de 10 pessoas, é um contágio mundial, é uma pandemia. Então, para ajudar aquele que está no grupo de risco, ajudar aquele que precisa que você fique em casa, você precisa ter a consciência. O vírus não atinge você, mas ele atinge aquele que pode levar a ter alguma doença, alguma complicação em seu organismo. E isso também cabe muito bem à evolução, à informação, à educação que você vai passar para a pessoa, o seu aprendizado, né? Se nós sabemos, podemos ajudar, podemos fazer a nossa colaboração para a evolução do planeta também. Assim como Jesus veio aqui e fez isso, como todos levaram a mensagem dele, como estamos fazendo aqui, como vocês também podem fazer, sempre fizeram. Façam apenas a sua parte. Vivemos em um coletivo e cada um necessita do outro. Sua ação implica em outras pessoas, entende? Então precisamos nos vigiar. Tá certo, tá certo. Tem uma piadinha que está rodando na internet que é interessante. Um cara dizendo assim, tem uma planta que foi descoberta agora que está curando o coronavírus. Aí o cara disse, que planta é essa? Planta o traseiro no sofá de casa e não sai, meu compadre. E é verdade, velho. Você sai para trabalhar, você tem que sair para trabalhar, lógico. Todo mundo tem que sair para trabalhar com todos os cuidados. Não tem jeito, você vai entrar no transporte coletivo com todos os cuidados, todo mundo de máscara, lava a mão, usa o álcool gel. A gente tem que conviver com isso, é claro. Mas passou do momento que você tem necessidade de sair, de ir ao mercado, necessidade de ir a uma loja, necessidade de ir a uma consulta médica, passando disso. Que necessidade você tem de ficar perambulando pela rua, velho? E sem máscara? E sem máscara? Então, você pode usar essa planta da piadinha aí para ajudar.
a humanidade como um todo. Ninguém avançará sozinho. Para mim, esse é o grande ensinamento dessa pandemia. É de que a gente precisa de todo mundo, da consciência de todo mundo. Que não dá mais para a gente viver na ignorância. Não usar a máscara na rua é um ato de ignorância. É uma coisa medieval. Mas nós ainda somos os mesmos. Lembra que eu estava falando ainda há pouco? A gente falando sobre a violência, as pessoas que gostam de assistir violência na TV, por exemplo. Tem gente que vibra em assistir uma violência. Vou dar um exemplo aqui, o MMA, né? UFC. O UFC. O cara assiste e diz assim, vê um socando a cara do outro, arrebentando o outro todo no pau. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu, particularmente, não me sinto bem. Todas as vezes que eu vejo o UFC, rapidamente, para mim, me vem a memória das arenas, na arena do Coliseu, quando os cristãos eram jogados lá para serem devorados por leões, por outros animais, e a plateia vibrava, gritava e dizia que isso era esporte. Era chamado de esporte. Aquilo era uma distração. Nós vimos os gladiadores entrarem e lutarem até a morte. Ah, mas hoje não tem mais isso. Hoje existem regras. Mas socar a cara do outro no esporte, causar uma lesão no cérebro do outro semelhante é um esporte. Eu não consigo ver dessa forma. Sincero e honestamente, eu não consigo ver dessa forma. Respeito a todos que pratiquem, que gostem, mas respeitem também a minha visão de que eu acho isso primitivo e medieval. Eu não ficarei feliz em ver uma outra pessoa sendo socada, nem por esporte. Nem por esporte. E Jesus falava claramente sobre isso. Aliás, ele polemizou quando, naquela época, as pessoas falavam da lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Era da lei, isso era da lei. E Jesus dizia, dê o outro lado da face. Meu Deus, que coisa absurda naquela época, quando Jesus dizia, dê o outro lado, ofereça o outro lado. O que ele queria dizer com isso? Não fala violência não, né? Não, pai. Não violência não, irmão. Não adianta. Ofereça o outro lado, ou seja, perdoe. Deixe para lá. Não rebata. Consiga trabalhar dentro de você para perdoar e orar até por aquele ou aquela que esteja lhe prejudicando, lhe enganando, que esteja de uma certa forma lhe prejudicando, que esteja lhe vetando. Ore por ele, continue querendo o bem, continue fazendo, porque o bem que você deseja para essa pessoa, ele volta para você. Olha, o mal que alguém me faz é um problema dele. É a consciência dele que vai responder. Mas o mal que eu faço para alguém é problema meu. É a minha consciência que vai responder. Mas é importante que você faça o Evangelho, independente da sua crença religiosa. Reúna a sua família, as pessoas que convivem com você, sua esposa, seu esposo, sua companheira, o seu companheiro, as pessoas que moram, que convivam com você. Faça da forma mais simples possível. Vocês vão se reunir, colocar sobre a mesa o livro sagrado, que pode ser a sua Bíblia. No nosso caso aqui, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma releitura feita por Allan Kardec do Evangelho, mas é o mesmo Evangelho. O Espiritismo, ele toma com base os ensinamentos de Jesus Cristo, ele é cristão. Há uma confusão na cabeça de algumas pessoas que não sabem verdadeiramente o que é o Espiritismo e aí confundem. Mas ele é baseado nos ensinamentos de Jesus. Mas você usa qualquer livro sagrado que você queira. Mas o importante é reunir a sua família e falar sobre este momento importante que é o ensinamento de Jesus. O aprendizado moral
para cada um de nós. Depois de você fazer a leitura do Evangelho, você faz uma prece antes de abertura, né? Isso explica o ritual bíblico. Primeiramente, fazemos uma prece para poder trazer as energias boas, solicitar uma mensagem ao grande Deus, a energia suprema, a causa primeira de todas as coisas, solicitar o suporte do Espírito de luz, que aquele momento seja abençoado, porque é um momento de aprendizado, é um momento de evolução. Que vocês, os Espíritos de luz, vocês podem chamar de anjos também, isso, arcanjos, isso, como vocês quiserem. Bem colocado. É muito importante isso, as pessoas entenderem. E, após a leitura, debater da forma positiva, compreender, entender, ouvir e falar também, porque é um momento de desfrutar o máximo de conhecimento possível, porque ali está o conhecimento, ali está a forma, é o caminho, a verdade e a vida. Dali você tira os melhores exemplos, tira as melhores histórias, tira as melhores passagens, tira as melhores explicações. E logo após, faz uma prece de encerramento. Aos que querem fazer a água fluidificada, que querem ter isso em seu rito, né, podem colocar assim, porque é somente uma forma a mais ou uma forma de seu gosto. E o que é essa água fluidificada? É uma água com fluidos, que os espíritos estão ali, os espíritos de luz que estão ali para dar o suporte ao Evangelho, eles ajudam a colocar essas energias, esses fluidos positivos na água, para que você possa recebê-los. É uma garrafa de água que você vai colocar sobre a mesa, os copos ao lado, o número de pessoas que estão, cada um com o seu copo, e no final quem quiser bebe ou não bebe. E se você quiser também não colocar água fluidificada, você não vai, né? Você não coloca, você faz a forma que você achar que você deva. O importante é a essência do Evangelho. É reunir a sua família e vocês falarem sobre os ensinamentos, é isso? Do Mestre Jesus de Nazaré. Eu estou devendo aqui explicar porque que Silvana é meio católica e meio espírita. Mas lá. Isso fica para... Não, vamos explicar hoje. A gente prometeu, vamos lá, solta o verbo. Eu venho de uma família tradicional da Igreja Católica, de frequentar a Igreja Católica, de frequentar a missa aos domingos, de fazer parte do encontro de casais com Cristo. Uma família grande e que meu avô e minha avó fizeram questão de que a gente continuasse pertencendo à Igreja Católica. Meus pais ainda frequentam, são assim, eu também. Eu me sinto muito bem na missa, eu me sinto muito bem no ato da Eucaristia, na comunhão. Me faz bem, me reporta a momentos de muita união e de muita fraternidade entre meus amigos, meus irmãos e minha família. E é bom para mim, me faz bem dizer e ser católica. Mas depois que eu conheci Ivanete, eu passei a participar de aprendizados, de leituras, de momentos com ele, e de me esclarecer muitas coisas. E também me abriu meus horizontes e passei a questionar, a compreender coisas que eu não compreendia dentro da Igreja Católica. E que hoje eu digo que eu sou espírita e sou católica porque eu faço parte da igreja por conta da minha família, da tradição da minha família, porque me faz bem, e por conta da presença dele depois na minha vida, me mostrando o caminho de luz que o Espiritismo traz para a gente, o esclarecimento, o conhecimento científico. E o mais importante para mim, não é uma religião, é uma forma de consciência, de aprendizado e de crescimento íntimo e pessoal. E aí, não sei se isso deu para vocês entenderem porque eu sou católica, porque eu sou espírita também. Olha, tem uma amiga minha que ela disse assim, eu sou católica, mas eu sou meio espírita. Aí eu disse, como assim? Me explique melhor, né? E fiquei provocando. Ela disse, não, eu sou católica, fui batizada na igreja, fiz primeira comunhão, gosto de ir para a igreja, me sinto muito bem na igreja, comungo e tal, e etc. Mas eu concordo tanto com o Espiritismo, estou assim apaixonada pelas coisas que estou lendo e entendendo, tem me esclarecido. Então, mais ou menos como a Silvana falou, assim, ela falou mais apaixonada ainda. Tem algum problema nisso? Ela me perguntou. Nenhum. Zero. Nenhum. A doutrina espírita não tem nenhum problema com nenhuma religião.
Aliás, a doutrina espírita não é religião. Às vezes, equivocadamente, as pessoas perguntam assim, qual a sua religião? Eu sou espírita. A gente responde, eu sou espírita, religião, para as pessoas entenderem de que a gente acompanha a doutrina espírita. Não nós que somos espíritas ou espiritistas, a gente não é uma religião. Então não há nenhum problema. Eu dei um exemplo a ela. Você pode participar conosco do nosso Evangelho do Lar. Você pode, no centro espírita, participar assistir uma palestra, de uma doutrinária e continuar assistindo a sua igreja também. Não há problema nenhum. Se isso lhe faz bem, se isso te liga a Deus, se há paz nisso, na sua consciência, siga e faça. Eu, por exemplo, estava conversando na semana passada, estávamos deitados, e aí eu chamei Vico para uma discussão de um assunto rapidamente. Eu vou à Igreja Católica, Silvana comunga, eu não comungo. E algumas pessoas me olham assim, meio de censura, você não comunga. E um parente nosso chegou para mim e falou assim, baixinho do lado, você não comunga? Aí eu disse, não. Mas ele olhou feio, a verdade é essa, falou assim, pô, sacrilégio, esse cara não querer comungar. E aí eu fiz questão de explicar para a Silvana isso. Por que eu não comungo? Por que eu não vou lá receber a hóstia, que para a Igreja Católica simboliza naquele momento o corpo e o sangue de Cristo? É porque eu sei que o momento da Eucaristia ali vamos dizer, um dos momentos, talvez o momento mais importante durante a missa. Do ponto de vista da ritualística da missa, eu acho que ali seja o momento mais importante. Os católicos, eles creem muito neste momento de comunhão com Cristo, nesse encontro com Jesus. Quando ele recebe a hóstia, ele está recebendo o corpo de Cristo. Ele se sente ligado a Cristo e participando desta ceia com Jesus. Eu não consigo ver desta forma. Eu vejo de uma forma diferente. Então eu acho que seria desrespeitoso com a fé dessas pessoas, com a crença dessas pessoas, que eu fosse apenas por um ato mecânico. Eu poderia ir comungar, ir lá receber a hóstia e sentar ao lado das pessoas, amigos, da família. Mas isso não me faz bem, não me faria bem. Porque eu sei que eu só estaria representando. Eu só estaria representando. Portanto, eu fiz questão de abrir essa discussão com a gente uma vez à noite para explicar por que eu não comungava. Mas não vai nenhuma crítica ao momento da comunhão, nenhuma crítica à crença e à fé dessas pessoas. Muito pelo contrário. Quem sou eu para dizer onde está Jesus ou não está? Jesus disse com clareza que existem muitas moradas na casa do Pai. Com certeza absoluta, ele se referia a corações. Com certeza absoluta, ele se referia a lugares sagrados. Com certeza absoluta, ele se referia a planos espirituais, a planetas. E com esta certeza absoluta que eu tenho do que ele queria dizer, quem sou eu para querer criticar? Dei um outro exemplo, que eu fui convidado por uma amiga para uma solenidade que teria num terreiro de candomblé famoso aqui de Salvador. E ela era membro da casa e me convidou para que eu fosse. Porque eu sempre a convidava para vir nos encontros, para assistir uma palestra e tal. E eu fiquei lisonjeado com o convite que ela fez. Não, vou sim, eu vou conhecer. E fui. E tinha um ritual lá, um momento que as pessoas estavam em silêncio, e eu perguntei para ela baixinho, assim, no ouvido, o que é esse momento aqui? Ela me explicou o que era aquele momento. Aí eu me insisti na pergunta que eu não tinha entendido bem. Mas aí perguntei mais alguma coisa. Uma outra senhora que estava ao lado, que não me conhecia, não sabia, chegou para mim e disse, o senhor não tem educação, não?
o senhor vem a uma casa religiosa e não entende o momento do que está acontecendo, e nós estamos em silêncio, porque lá o orixá estava comendo, alguma coisa assim, e nesse momento as pessoas tinham que estar em silêncio. E quando a senhora falou, eu tomei um susto muito grande. Mas depois, quando eu saí dali, eu disse, meu Deus, como eu fui mal educado. Eu não devia ter falado naquele momento, por mais baixo que eu falasse, entendeu? Porque existia uma ritualística ali que deveria ser obedecida. E eu, acreditando ou não naquilo, eu tinha, no mínimo, a obrigação moral de ser respeitoso, de ser tolerante. E aí, galera, para não alongar mais, nós queremos, de forma respeitosa, como me coloquei, convidar mais uma vez a vocês a participarem conosco do canal. Quem não foi lá ainda, vem no sininho, né? Se inscreva, aperte o joinha, ainda estou ensinando aí as coisas ainda que tem que fazer. Compartilhe a quem você quer indicar. E é isso, se divirta e aprenda muito, que você tenha um maior aprendizado. Nos ajude a falar de Jesus para mais famílias. O Evangelho de Jesus salva famílias. Salva famílias. Não tenho dúvida disso. Salvará a sua família. Este encontro, esse momento do Evangelho do Lar, vai trazer a paz que a sua família precisa. Continue conosco aqui. Nos ajude a divulgar esse vídeo. Beijo no coração de todos vocês. Como é o nome do canal? Família Evangelho no Lar. Nome do canal? Família Evangelho no Lar. Valeu, galera! Viva a família! Viva a família! Viva a família.